Aleluia. Foi linda a palavra nessa noite, a palavra maravilhosa. Ezequiel 37. Aleluia. Quero continuar, aleluia, a meditar e convido os irmãos para nós meditarmos na palavra do Senhor, porque sabemos que o dia que vivemos é o dia de Ezequiel, aleluia, na face da terra. Por isso que precisamos orarmos, buscar o Senhor, para que o Senhor venha levantar mais e mais homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar a palavra. Aleluia, porque aqui a palavra diz, Ezequiel 37, que é o profeta, aleluia, Deus chama o profeta e a Bíblia diz, Ezequiel 37 primeiro, e veio a mim, aleluia, a mão do Senhor, aleluia, o Senhor, aleluia, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, sabemos que é o Senhor Jesus, quando Ele veio dessa terra, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele se encontrou com um homem chamado de, aleluia, Nicodema. E Nicodema, a Bíblia diz que ele foi, aleluia, ter com o Senhor. Ali, aleluia, glória a Deus, pela madrugada, ou seja, pela noite, porque a Bíblia diz que Nicodemo ele era um homem, aleluia, doutor da lei, aleluia, instruído ali, aleluia, de toda, aleluia, sabedoria judaica, aleluia, mas ele viu os milagres que o Senhor operava, ele viu os prodígios que o Senhor operava, e ali ele chegou e disse, olha, Senhor, aleluia, glória seja dada no nome do Senhor Jesus, aleluia, se Deus não for contigo, nada do que o Senhor faz, o cego não poderia ver, aleluia, o Senhor não poderia fazer essas maravilhas, e o Senhor falou para Nicodema, aleluia, eu te digo em verdade, eu te digo, Nicodema, que ele necessita nascer de novo. Aleluia, mas a Bíblia diz que Nicodemo, olhando para aquela situação, e disse, mas como pode? Eu já vou me já de idade, vou tornar entrar no ventre da minha mãe, aleluia, e aleluia, nascer de novo. E o Senhor falou para Nicodemo, aleluia, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, Nicodemo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia, eu creio que o Senhor, aleluia, estava dizendo para Nicodemo, olha, Nicodemo, João está no Jordão lá batizando, aleluia, para arrependimento de pecado, aleluia, glória seja Deus de Israel. Eu creio que o Senhor dizia, aleluia, Nicodemo, eu quero, aleluia, que você dê lugar para o meu Espírito, para ele te encher, Nicodemo, aleluia, para ele revelar coisas maravilhosas, aleluia, para ele, aleluia, fazer coisas maravilhosas na tua vida, Nicodemo. Aleluia, glória seja Deus de Israel. A Bíblia diz, aleluia, o nosso irmão Paulo ele chegou a dizer, não embriagueis com vinho, que vai causar, aleluia, às vezes a contenda. Mas a Bíblia diz que Paulo diz, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que nós possamos carregar para o Espírito Santo. Aleluia, porque, aleluia, como foi no dia de Ezequiel, também, aleluia, eu creio que é o dia que está na face da terra. Aleluia, que está escrito na palavra que o homem vai ter fome, não de, aleluia, pães, material, a mente, mas da palavra de Deus. Aleluia, porque muitos, aleluia, querida igreja, querido ouvinte da palavra de Deus, não estou mais pregando o Evangelho, não estou mais citando a palavra de Deus, mas a Bíblia diz, aleluia, que aqui quando vem a mão do Senhor, aleluia, aleluia, que levou em espírito e pôs, aleluia, Ezequiel no meio do vale que estava cheio de ossos. Aleluia, glória, aqui é um exemplo. Aqui, aleluia, é um aprendiz. Eu quero, aleluia, aprender, aleluia, com essa palavra, aleluia, que nós possamos, igreja, querido, ouvir a palavra do Senhor, aleluia, nos, aleluia, colocarmos na posição para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha nos, aleluia, abrir o nosso olho espiritual, venha nos libertar, aleluia, glória a Deus, porque só Ele, aleluia, pode fazer maravilha. Aleluia, eu me lembro que quando eu estava ali na Vila Maria, uma certa vez, aleluia, eu fumava, aleluia, que eu não era liberto, aleluia,
ali Deus usou aquele irmão e ele disse: meu Jesus, salve, liberta. Ele vai, aleluia, te arrancar todo o mal que está na tua vida. Aleluia, qual é o mal que está te incomodando? E eu olhava para aquela pregação, via e dizia: aleluia, eu queria ser liberto. Mas, aleluia, não consigo, aleluia, glória a Deus, porque já tinha tentado com o meu braço de carne e não tinha conseguido. Mas aquele homem de Deus, ele pregava e dizia: meu Jesus, ele liberta, transforma, lava com sangue, prepara o homem e leva para morar nas mansões celestial. E eu falei para Jesus naquela noite, em espírito, eu digo: eu quero ver na minha vida, se é verdade que esse, aleluia, canela de fogo prega, quero ver na minha vida, eu passo 15 dias, fumar cigarro no bolso, Jesus, e quero ver, aleluia, se é verdade o que esse cristão está pregando, porque ele fala que o Senhor liberta. E eu já tentei, não consegui, mas eu quero ver na minha vida. Aleluia. E ali, irmão, Jesus não está, aleluia, irmão, aleluia, aleluia, obrigado a fazer, aleluia, o que nós pensamos, o que nós queremos. Eu creio que Jesus olhou para a minha situação e disse: olha, filho, eu vou te libertar. Eu vou te libertar. Eu vou, aleluia, fazer de você, aleluia, uma atalaia, aleluia, na terra, pregando, aleluia, evangelho, aleluia, aleluia, como diz Marcos, aleluia, glória a Deus, ali, aleluia, 16, 15, aleluia, que ele fala aí por todo mundo, anunciar esse evangelho a toda criatura, aleluia. Irmãos, querido ouvir a palavra do Senhor, eu saí para trabalhar numa firma tribulosa no outro dia, coloquei meu avental, coloquei cigarro no bolso e falei para Jesus: eu digo, olha, vou para a firma e quero ver se me der vontade de fumar. Eu vou fumar e vou falar para todo mundo que não é verdade o que o crente prega, mas se não me der vontade de fumar, 15 dias eu vou dizer para o mundo que realmente Jesus é o libertador. Meus irmãos, passou uma semana e ali eu não conseguia, aleluia, fumar, porque os colegas falavam para mim acender um cigarro. E eu não acendia aquele cigarro porque eu falava: olha, eu fiz um voto com Deus. Eu vi um cristão pregando que Jesus, ele salva e liberta. Prepara o homem e lava com sangue e leva para a mansão celestial. E ali eu dizia antes: eu não estou com vontade, e ele, se me der vontade, eu vou fumar. E passou 2 semanas, queridos irmãos, com a glória do Senhor, 15 dias, e eu olhei e falei: digo, realmente, o que aquele cristão pregava é verdade, o Jesus que ele prega é verdade. Ali peguei aquele maço de cigarro, fumava 2 maços de cigarro por dia, aleluia, e falei: se eu passei 15 dias, Jesus, aleluia, tirou, aleluia, nunca mais, aleluia, eu vou colocar cigarro na minha boca, aleluia, porque, aleluia, Jesus, na verdade, ele liberta. E até hoje, irmãos, eu tinha na época ali 20 anos, 21 anos, hoje já estou com meus 56, aleluia, quantos anos de saúde que, aleluia, talvez se eu não tivesse encontrado essa libertação, já tinha morrido meu pulmão, aleluia, talvez o cigarro já tinha acabado, até mesmo desse dia, aleluia, mas eu louvo o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Eu vejo, aleluia, Ele maravilhoso, mente trabalhando sobre a vida do ser humano, como Ele diz, Mateus 11, 28, Ele diz: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu fardo, que é suave e leve. E Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Aleluia, glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia, que possamos, igreja, aprender do Senhor. Eu creio que Ezequiel estava aprendendo, aleluia, do Senhor, o Senhor levando, aleluia, o profeta aqui, aleluia, com a mão forte, aleluia, depois no meio do vale de osso seco, aleluia, glória a Deus, e o Senhor fez ele andar, aleluia, no meio daquele, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, que estava cheio, aleluia, de ossos, e ali o profeta andava, e era numeroso sobre a face do vale, aleluia, estava, aleluia, a Bíblia diz, sequíssimo, aleluia, glória a Deus, e a coisa linda, irmãos, igreja do Senhor, querido ouvinte da palavra do Senhor, Ezequiel 37, 3, e o Senhor diz para o profeta, aleluia, olha que coisa linda,
e disse ao Senhor, ao profeta Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? E disse o Senhor, Jeová, aleluia, tu não sabes. Ou seja, Deus chega aí para o profeta e diz: Ezequiel, meu filho, porventura, esse vale de osso seco que você está contemplando com seus olhos, que você está em volta, aleluia, poderão reviver? E aí Ezequiel diz: a responsabilidade não é minha, é tua, Deus. Aleluia, tu sabes, Senhor, Jeová. Aleluia, tu, aleluia, pode fazer. Aleluia, se fosse assim igual eu, que cearense, eu ia dizer: bom, não sei se o vale pode, aleluia, glória voltar, mas eu sei que o Senhor pega barro e formar Adão, pega costela e formar Eva. Aleluia, glória a Deus, mas o Senhor sabe, né, Senhor Jeová. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. O Senhor está trabalhando uma esfera espiritual sobre as nossas vidas, sobre aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Aleluia, porque aleluia, a palavra de Deus não volta em vão, irmão. Estamos pregando a palavra e a palavra é poderosa. E a Bíblia diz, aleluia, que estava sequíssimo. Aleluia, glória a Deus, aquele vale que estava cheio de ossos secos. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel 37:4. O Senhor fala para o profeta, aleluia, aleluia, por todo mundo, e anunciar esse evangelho. Foi o que o Senhor falou para os discípulos. E ele falou, aleluia, para o nosso irmão, profeta Ezequiel, e disse: profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, e diz: osso seco, aleluia, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, oh glória, maravilha de Deus. E nós profetizamos, podemos profetizar, pastor, querido irmão, querida igreja, aleluia, sobre o vale do osso seco, a palavra do Senhor, aleluia, porque, aleluia, a palavra de Deus é poderosa para libertar. Eu creio. Aleluia, e a Bíblia diz, aleluia, que o profeta, ele ouviu a voz do Senhor, aleluia, e aí ele disse, aleluia, aquele vale de osso, assim diz o Senhor, aleluia, Jeová, esses ossos, eis que eu farei entrar em vós, aleluia, voz e espírito, e viverei. Aleluia, glória a Deus. Esse é um Deus maravilhoso. Nicodema tem que nascer de novo. Aleluia. João Batista está batizando, aleluia, o vento sopra, aleluia, nós ouvimos a voz, aleluia, nós ouvimos, aleluia, com o nosso olho carnal, o vento, aleluia, ouvimos o seu som, aleluia, Nicodemo, e assim será todo aquele que é gerado pelo Espírito de Deus. Assim como a criança é gerada no ventre da mãe, assim também aquele que é nascido do Espírito. Nessa noite, o Senhor está trabalhando. Nessa noite, o Senhor está trabalhando sobre o coração, sobre vida. Aleluia, está, aleluia, restaurando vida, porque Ele é poderoso. É a palavra do Senhor. Eu apenas sou carne, nós apenas somos, aleluia, vaso, mas Ele é o oleiro. Ele é poderoso, aleluia, e nós profetizamos. Eu não me canso de profetizar. Eu me lembro, queridos irmãos, aquela passagem que é muito linda. O profeta Eliseu pegou o arco e disse: pega a flecha, pega o arco, atira a flecha. E ali, aleluia, atirou aquela flecha, e a flecha andou. E aí Eliseu disse: olha, vai, corre, pega a flecha. Quando chegar lá, pega aquela flecha, risca a terra. Quando você risca a terra, Israel está vencendo. Aleluia! E aquele moço, ele correu, pegou a flecha e feriu a terra uma, duas e até umas 3 vezes. E a Bíblia diz que quando Eliseu chegou e falou, disse: e aí, feriu a terra?